Leiamos juntos nessa noite 1 Coríntios capítulo 5. 13 versículos deste capítulo 5. Vamos ler em oração. O Senhor está aqui. Todos juntos. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Aleluia. Amados, o nosso tema de hoje, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, é um tema muito forte, porque ele é um tema muito atual, não somente atual para os nossos dias, para esta geração presente, mas sempre foi atual para todas as gerações que já passaram e por aquelas gerações que ainda restam surgir aí de seres humanos neste mundo. Porque o mundo jaz no maligno, que é o diabo, a quem Jesus deu o título de o príncipe deste mundo. E como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2, versículo 2, todas, sem exceção, todas as pessoas que não são verdadeiramente convertidas, elas estão aí seguindo o curso deste mundo
segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E uma das diversas formas, e uma forma muito forte do diabo atuar na humanidade é por meio da imoralidade. E de forma mais específica, imoralidade sexual. A promiscuidade sexual. Essa promiscuidade sexual é uma das mais poderosas armas que o diabo utiliza para escravizar pessoas. Partindo de algo que deveria ser tremendamente puro, porque nós fomos criados como seres sexuados, não assexuados, mas seres sexuados. Primeiro capítulo da Bíblia está escrito: Deus criou o homem e a mulher, e disse, e os abençoou e disse: multiplicai-vos. Portanto, Deus criou o homem e a mulher com todo o seu sistema orgânico, e fazendo parte desse sistema orgânico, o que podemos chamar de a aparelhagem sexual, visando a união santa, matrimonial, entre um homem e uma mulher, um casal, e neste casal, visando a procriação de filhos e a formação da família. É só para isso que o sexo existe. Para a intimidade do casal e para gerarem filhos. É só para isso. O diabo perverteu tudo que existe na humanidade, e uma das coisas mais pervertidas foi a sexualidade humana, que se tornou uma horrorosa e nojenta e fedida promiscuidade. Que horror! Um horror tão terrível que fez com que Deus destruísse duas cidades, Sodoma e Gomorra. E a destruição daquelas duas cidades, ainda cedo, ainda na época de Abraão, foi apenas uma profecia para o que vai acontecer com todas as cidades na face da terra, conforme está profetizado em Apocalipse capítulo 16. As cidades, todas as cidades das nações cairão, da mesma forma como caíram Sodoma e Gomorra. Porque não somente Sodoma e Gomorra, a promiscuidade domina todas as cidades, todas as nações, o mundo todo. Por isso, o que a palavra de Deus nos ensina em relação a isso é o nosso tema de hoje. Repita depois de mim: fugir da imoralidade. Tem que fugir, viu, irmão? Porque ela é uma realidade. Tem que fugir dela. A imoralidade sexual está em tudo nesse mundo. Em tudo, em exatamente tudo. E chega na maior facilidade aí na palma da sua mão, sem restrições. Uma das fortíssimas razões porque muitos crentes não crescem espiritualmente
é por não abandonar a promiscuidade sexual, por não conseguir largar a imoralidade sexual. E muitas vezes até mesmo casados ainda praticam imoralidade. E pode haver imoralidade entre casais bem casados, casados unidos pelo Senhor, muito discernimento no relacionamento conjugal, porque mesmo entre um casal abençoado por Deus, pode existir imoralidade. Dentro do seu quarto, portas fechadas, não está só você e a sua esposa, Deus está lá também. Jesus está lá também. O Espírito Santo está lá também. Então, muito discernimento com relação a essa questão, porque a imoralidade sexual destrói a vida espiritual. Entenda isso. A imoralidade sexual destrói a vida espiritual das pessoas. E ela está em tudo. Cuidado com o que você assiste, porque está em tudo que você assiste. Inclusive nas coisas das crianças, que as crianças assistem. Está em todas as músicas do mundo, explicitamente. Nós estamos em contato com essa porcaria o tempo todo. Nossos filhos e netos estão em contato com essa porcaria o tempo todo. Somente os puros, somente os limpos verão a Deus. Mateus capítulo 5, benditos os limpos de coração, os puros de coração, porque verão a Deus. Aleluia. É um tema forte, porque é um tema sempre atual e, portanto, um tema também sempre necessário. Por isso ele faz parte da palavra de Deus. Diga novamente: fugir da imoralidade. Muito bem, hoje nós lemos do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, né? Vamos localizar aonde ele está. Ele está aí neste primeiro bloco, que vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 8 completo, que termina no versículo 13, cujo título é, repita depois de mim, repreensões. Paulo disse que a palavra de Deus, ela é útil para o ensino, ela é útil para a correção, mas disse que ela também é útil para a repreensão. Aleluia. Por isso existem sim repreensões na palavra de Deus. Através da sua palavra, Deus repreende. Tá? Muitas pessoas pensam que nós só temos que repreender o diabo, repreender espíritos malignos. Não, homens precisam ser repreendidos para pararem de pecar. A palavra de Deus repreende, ela traz repreensões. As cartas de Paulo, especialmente essa primeira carta aos Coríntios, veio trazendo uma série de repreensões, porque esses crentes daquela cidade de Corinto estavam cometendo muitos erros que não deveriam mais estar cometendo depois de serem convertidos a Cristo. Uma pessoa convertida, ela tem que fugir dos erros. Tem que aprender com seus erros passados e passar a ter acertos e não mais erros na vida. Glória a Deus. É por isso que a palavra nos ensina. Este bloco aí, né, cujo título é, diga de novo, repreensões.
Ele está dividido, né, em dois pequenos blocos. O primeiro nós já terminamos. Segmentos. O primeiro segmento nós terminamos sábado passado, de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 4 completo, terminando ali no versículo 21 do capítulo 4. Diga: contendas. A principal repreensão de Paulo para os coríntios nessa primeira carta foi porque Paulo ficou sabendo que havia contendas entre os irmãos, contendas provocando divisão. Contendas é uma coisa que trabalha também contra a espiritualidade da igreja, do povo de Deus. Por isso que tem traduções de Efésios capítulo 5, versículo 18, que usa a palavra contenda, quando fala assim: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A contenda trabalha para destruir a vida espiritual da igreja. As contendas causam divisões, formam panelinhas uns contra os outros. Isso é totalmente obra de Satanás. Nós temos que amar uns aos outros. E mais, Jesus disse em João 13:34, como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Isso vai totalmente no contrário, na contramão do que significa contendas. Estava havendo contendas e divisões, e Paulo então dedicou aí os primeiros 4 capítulos da epístola, depois de uma introdução. Os 4 primeiros capítulos ele dedicou para repreender os coríntios, para que eles acabassem com aquelas contendas, parassem com aquelas divisões e se voltassem todos para um só, todos voltados para Jesus. Que todos fossem homens espirituais, e homens espirituais têm a mesma mente, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Se todos tivermos a mente de Cristo, que contendas haverá entre nós? Nenhuma. Temos a mesma mente, concordamos com a mesma verdade, concordamos com a mesma palavra, estamos recebendo a mesma palavra, temos o mesmo Espírito, a mesma fé. Aleluia? Muito bem. Agora, daí para frente, do capítulo 5 até o capítulo 8, em cada capítulo Paulo vai repreender por algum motivo, tá? Por algum motivo que os coríntios estavam errando, e esses erros são chamados de, repita, prevaricações. Então preste atenção nesse slide agora, que ele vai do capítulo 5 até o capítulo 8, tá? Capítulo 5, a prevaricação que Paulo vai chamar a atenção no capítulo 5, diga imoralidade. Semana que vem, sábado que vem, no capítulo 6, a prevaricação será, diga, tribunais pagãos. Paulo vai chamar a atenção de que tem irmãos levando irmãos na justiça dos homens. Há tribunais pagãos. Irmãos levando irmãos, irmãos em Cristo levando outros irmãos em Cristo a tribunais pagãos, tribunais de pessoas que não são de Cristo. Paulo vai corrigir, isso é um tremendo contra-testemunho. O capítulo 7, daqui a 15 dias, diga casamento. Os erros, as prevaricações que os coríntios estavam cometendo com relação à vida matrimonial, com relação à vida conjugal,
como o casamento deve ser encarado pelos que são casados e como o casamento deve ser encarado pelos que não são casados. Vamos ver isso no capítulo 7. E depois no capítulo 8, nós vamos ver, diga, idolatria. Estava havendo idolatria na igreja. Deus abomina toda espécie de idolatria, seja lá como for que ela se manifeste. Muito bem, hoje então vamos pegar o capítulo 5, diga de novo, imoralidade. Esse capítulo 5 aí com 13 versículos está dividido assim, ele tem a primeira parte dele vai até o versículo 8, capítulo 5 de 1 a 8, diga pães asmos. Paulo se refere à instituição da Páscoa judaica lá no Antigo Testamento, que era uma profecia para a verdadeira Páscoa cristã no Novo Testamento. A Páscoa judaica era uma data fixa, dia 14 de abril, antigo mês de Aviv em Israel, que hoje é o mês de Nissan, e no calendário judaico é o primeiro mês do ano. No calendário judaico o ano começa em abril, não em janeiro, em abril. E o dia 14 é a Páscoa judaica. E naquela instituição da Páscoa judaica, dentre os elementos que existiam para eles comerem na festa da Páscoa, estavam os pães asmos. Pães asmos, pães sem fermento. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento era uma figura profética para o que aconteceria no Novo Testamento. No Novo Testamento, a Páscoa cristã não é uma data fixa, não tem nenhum dia marcado, porque não existe calendário cristão. Não existe calendário cristão. O calendário cristão é um só. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco todos os dias. Por isso, na antiga aliança tinha datas de festas. Na nova aliança tem uma única festa. Jesus está conosco todos os dias. É a única festa que existe no cristianismo espiritual, cristianismo verdadeiramente bíblico. E a Páscoa é celebrada por nós, portanto, todos os dias, porque Jesus, como Paulo disse aqui no versículo 7, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Na antiga aliança, todos os anos, 14 de abril, eles tinham que matar um cordeiro, muitos cordeiros foram mortos. Para nós não precisamos matar nenhum cordeiro, porque o nosso cordeiro é Jesus, que já foi morto para nos salvar dos nossos pecados e já foi ressuscitado dentre os mortos. Aleluia. Então, o judaísmo tem a sua Páscoa judaica, o catolicismo tem a sua Páscoa católica, tá? Agora, quem segue a Bíblia Sagrada, você segue a Bíblia Sagrada? Tem alguém aqui que segue a Bíblia Sagrada? Alô, tem alguém aí que segue a Bíblia Sagrada? Quem segue a Bíblia Sagrada, celebramos a Páscoa todos os dias, porque Jesus está vivo conosco todos os dias. Agora mesmo é a Páscoa, cada congregação é uma celebração pascal, e o cordeiro está sendo o nosso alimento, a carne do cordeiro é a palavra. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus é a nossa Páscoa, aleluia. E agora, ao invés de nós comermos pães asmos, na nossa Páscoa bíblica cristã, nós é que somos os pães asmos. Nós é que temos que ser pão sem fermento. O fermento representa o que Paulo chama aqui de jactância, o que Paulo chama aqui de orgulho.
São vários nomes que representam a mesma coisa: jactância, orgulho, soberba, prepotência, arrogância, altivez. Tudo isso Deus abomina tanto que está escrito na palavra: Deus resiste os soberbos, Ele dá graça aos humildes. Por isso Jesus vem nos ensinar a ser como Ele, manso e humilde de coração. Deus não gosta de gente orgulhosa. Deus não gosta de gente soberba. A soberba não combina com filhos de Deus. A soberba foi o pecado do diabo quando ele era um anjo lá no céu e de repente se achou mais bonito do que Deus, mais poderoso do que Deus, mais digno do que Deus, e quis dar um golpe de estado, quis derrubar Deus do seu trono e sentar-se no lugar de Deus. Por isso não houve mais lugar no céu para ele, como não há lugar no céu para nenhum soberbo, para nenhum tipo de orgulhoso, de jactancioso. Orgulho, soberba é obra da carne, não faz parte do fruto do Espírito. Mansidão faz parte do fruto do Espírito. Humildade faz parte de quem é de Deus. Por isso Jesus começou o sermão da montanha em Mateus 5 dizendo: benditos os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Pães asmos significa gente sem soberba. O fermento, a soberba é como o fermento numa massa que está fazendo um bolo. O que o fermento faz naquela massa? Faz ela inchar. O fermento faz a massa inchar. As doutrinas erradas que se intrometeram no meio das igrejas protestantes, especialmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que têm menos apreço pela palavra de Deus do que outras igrejas, outras denominações, as heresias, as falsas doutrinas que entraram, fizeram uma geração de crentes soberbos, jactanciosos, se sentindo empoderados, se sentindo os tais, sem humildade. Jesus não era assim. Não é assim que Jesus é. Esses crentes estão inchados, essas igrejas estão inchadas de soberba. E as pregações são para ensoberbecê-los. Você nasceu para vencer, você nasceu para ser cabeça e não cauda. Deus vai te prosperar, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai fazer tudo o que você deseja, Deus vai realizar todos os desejos do seu coração. Se você pagar o preço, você pode encostar Deus na parede. É assim que estão os crentes de hoje aí. Isso não é gente de Deus. É gente fermentada, é pão fermentado. Estão inchados de soberba e do pior tipo de soberba que existe, que é a soberba espiritual ou soberba religiosa. É a mesma coisa. Tudo isso é para o inferno, irmãos. Deus não aceita isso, não. Em Israel, se em alguma casa encontrasse fermento, era pena de morte para os moradores da casa. Que isso, pastor? Só porque encontrou fermento na casa? É. Porque quem é de Deus tem que comer pães asmos, pão sem fermento. Nós não temos que comer pão sem fermento. Hoje você pode usar o fermento nos alimentos.
Hoje os pães asmos temos que ser nós, crentes sem fermento, crentes que sejam pão puro de Cristo, pão puro de Cristo. Essa expressão pão puro de Cristo foi usada por um discípulo de Jesus, que não está na Bíblia, e foi formado pelo apóstolo João. E ele viveu no século 2, passou do século 1 para o século 2, foi um grande pregador do Evangelho, o nome dele é Policarpo, e ele foi morto na arena do Coliseu em Roma, comido por vários leões, soltaram vários leões para comê-lo. E antes dele ir para a arena, né, ele pôde receber a visita de um irmão na fé em Cristo e falou assim: olha, avisa lá na igreja, avisa para os irmãos, onde quer que eles estejam reunidos, porque naquela época eles reuniam em lugares diferentes, escondidos, para não ser encontrados pelos perseguidores romanos. Avisa para eles lá, não ficar com medo, nem apavorados, nem tristes, porque eu vou morrer. Fiquem tranquilos, porque eu vou morrer e eu serei pão puro de Cristo para ser mastigado por esses leões. Isso está nos livros de história da igreja. Muita gente de Deus já passou por essa terra, gente que foi verdadeiramente pão asmo, pão sem fermento. E é isso que Paulo está falando aqui nesse texto aqui, tá? A segunda parte do capítulo, que vai do 9 ao 13, diga: expulsar a impureza. É isso que você tem que fazer. Isso faz parte da nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Expulsar todo pensamento impuro da sua cabeça, expulsar toda palavra impura dos seus lábios, da sua boca, da sua língua, expulsar toda vontade impura do seu coração, expulsar todo desejo impuro do seu coração. Ah, você pensava que a gente só expulsa demônios? Não. O principal demônio que você tem que expulsar é o demônio do teu pecado. Expulsa o pecado de dentro de você, porque você está declarando que é de Jesus. Quem é de Jesus tem que se purificar. Aleluia. E temos aqui o elemento que nos purifica, a palavra de Deus. João 15:3, Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Muito bem, esse capítulo é muito interessante. Antes de ir para o versículo que o Senhor me deu para falar com vocês, né, porque acontece aqui uma coisa, né, inédita, né, nos dias de hoje, inclusive, que é: Paulo está escrevendo para os coríntios, porque ele ficou sabendo que tinha um crente lá, um crente na igreja, que teve relações sexuais com a mulher do seu pai. Provavelmente essa mulher do pai dele não era a mãe dele, tá? Era madrasta dele. Pode ser que o pai fosse viúvo, casou novamente, né? E esse rapaz, crente lá da igreja dos coríntios, teve relações sexuais. Paulo estava escandalizado com isso e falou assim: olha, vocês ainda ficam orgulhosos de ter isso aí no meio de vocês? E aí Paulo falou uma coisa aqui muito interessante, eu, apóstolo Paulo, tá? Já em espírito, não estando presente com vocês, mas espiritualmente presentes, eu já sentenciei, tá, essa pessoa, está aí no versículo 3, para entregá-la a Satanás, entregar
uma pessoa a Satanás. Isso não é a única vez aqui, também em outras cartas aqui, Paulo fala de outras pessoas que ele também, Paulo, entregou a Satanás. Sabe por quê? Porque isso faz parte de uma coisa que muita gente hoje não sabe. Faz parte do ministério pastoral. Sabia que eu, como pastor, tenho o poder de entregar qualquer pessoa da igreja para Satanás? Eu tenho essa autoridade. Eu posso entregar qualquer um de vocês para Satanás. Isso vem no pacote. Vem no pacote da autoridade pastoral, do ministério pastoral. Paulo fez isso algumas vezes que ele escreveu aqui na Bíblia, e fez isso com esse rapaz aqui de Corinto. O que é entregar uma pessoa? Não é uma pessoa que não é convertida, não. Quem não é convertida já está com Satanás. É alguém da igreja. Entregar alguém da igreja a Satanás fazia parte da mais extrema disciplina na igreja. O pastor tem a autoridade de ministrar disciplina na igreja de acordo com a palavra. E a disciplina mais extrema na igreja se chama exclusão. Entregar um membro da igreja a Satanás é excluí-lo da igreja. Excluir essa pessoa da igreja. Isso leva a um processo, mas quando chega a esse ponto, então, isso era realizado. A pessoa era excluída da igreja. Essa expressão, entregar a pessoa para Satanás, significava proibir a pessoa de estar na congregação. Ah, você ama o mundo? Você gosta do mundo? Então eu vou te entregar lá para o mundo, vai para o mundo de vez, e vai para o príncipe desse mundo, que é Satanás. Isso é entregar a Satanás. Essa pessoa não pode pisar na congregação. Sabia que a congregação não é para todo mundo? Hoje em dia as igrejas têm portas abertas, qualquer um pode entrar. Mas a congregação não é para todo mundo, a congregação é para quem é de Deus. Porque na congregação adoramos a Deus. Na congregação louvamos a Deus. Na congregação oramos a Deus. Na congregação ouvimos a palavra de Deus. O que não é? Quem não é de Deus está fazendo o que aqui? A congregação é para quem é de Deus. É onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Quem não é convertido não está em Cristo, não está em nome de Jesus, tem que ficar lá fora. O mundo é o lugar onde nós temos que pregar o evangelho para quem não é convertido lá fora. Se algum se converter, aí a gente traz. Foi só depois de convertido que Saulo de Tarso foi recebido na igreja de Jerusalém, porque Barnabé foi lá ouvir dele, da boca dele, o testemunho dele, se ele estava realmente convertido. A conversão dele foi fora de igreja, não foi dentro de igreja. A conversão do pecador é fora de igreja. Por isso Jesus mandou pregar o evangelho no mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí converteu alguém lá, aí você traz a pessoa convertida, então ela já está convertida, ela está em Cristo, aí ela congrega. Se não está em Cristo, ela é um populacho se misturando aí no meio. Foi o populacho que não era parte dos descendentes de Abraão, que saíram no meio, se misturaram, egípcios que se misturaram com o povo que saiu do Egito, e depois eles encheram o povo de maus costumes, de manias erradas, e colocaram contendas no meio do povo, que ficou querendo voltar de novo para o Egito, sentindo saudades das cebolas e dos alhos do Egito. Deus abriu a terra, fez morrer todo mundo no deserto.
Deus é assim. Deus é justo. Aleluia. Então, Paulo falou: vão entregar esse homem a Satanás. Pode reunir vocês aí. Eu não estarei presente, mas eu estarei em espírito presente com vocês e administra a exclusão desse rapaz. Hoje é algo que a gente não faz mais. A gente, que eu digo pastor não faz mais isso hoje. Porque se fizer isso hoje, a pessoa não vai ser disciplinada por alguns motivos. Primeiro motivo, sabe qual é o primeiro motivo? A maioria dos irmãos da igreja vai ficar contra o pastor. O pastor foi duro demais. O pastor foi duro demais com a pessoa. Não precisava corrigir desse jeito. É uma cambada de gente mole, que não entende o que é evangelho radical, o que é palavra radical de Deus. O evangelho é radical, amados. Aí as pessoas ficam do lado do que foi excomungado, do que foi expulso, né? Porque vai entender que ele foi uma vítima, ele foi o mais fraco. Foi nada, ele foi o mais safado, com o perdão da palavra. Segundo motivo que não dá para fazer isso hoje, então, primeiro motivo é a condescendência dos outros crentes. A condescendência dos outros crentes. Os crentes de hoje parece que eles são favoráveis a quem erra e são desfavoráveis a quem tenta corrigir. Eles ficam a favor de quem erra. Tem algo errado aí, hein? Tem algo errado aí. Então a condescendência é um dos motivos. Outro motivo é que essa pessoa vai sair e vai ser bem aceita em qualquer outra igreja. Ainda mais se chegar lá com o seu dízimo, vai ser bem aceita. Você foi expulso daquela igreja, mas pode entrar aqui, você é bem-vindo. Ué, como que ela vai ser corrigida desse jeito? Não vai ser. Não vai ser. O seu pecado vai só ser jogado para baixo do tapete, vai ser só camuflado. Outro motivo, essa pessoa que sair assim, ela vai na justiça e falar: eu fui expulsa de tal lugar onde eu tinha direito de estar, porque tem porta aberta, eu tinha direito de estar naquela igreja e o pastor me expulsou. Estou trazendo ele aqui, apresentando aqui um termo circunstancial aqui contra ele. Porque exerceu o direito pastoral e até dever pastoral de corrigir, de punir quem errou. Não é uma punição com propósito de extermínio, mas com o propósito dessa pessoa se envergonhar, se sentir humilhado, e nessa humilhação colocar a cara no pó, se arrepender de verdade e voltar para Deus. Essa pessoa que Paulo fez isso aqui, na primeira carta, capítulo 5, na segunda carta, Paulo mandou que a igreja recebesse ele de volta, porque ele demonstrou verdadeiro arrependimento. A punição valeu a pena, porque a pessoa foi corrigida, a pessoa foi disciplinada. Hoje em dia é difícil, hoje em dia está todo mundo indisciplinado. Então a gente fala assim: você quer ir para o céu? Seja radical consigo mesmo, porque a palavra é radical. E se você não for, bye bye, querido, porque no céu você não vai estar. A palavra de Deus continua sendo radical. Hoje em dia não tem como mais administrar ou ministrar uma entrega de alguém a Satanás, porque as circunstâncias em que as igrejas estão hoje é uma circunstância bem confortável com as coisas do mundo. Por isso que a salvação é só daqueles poucos escolhidos de Deus, porque esses levam a sério
o Evangelho de Jesus. Amém? Foi bem entendido isso daqui? Glória a Deus. A palavra que Deus me deu aqui neste capítulo foi o versículo de número 11, onde Paulo fala assim, ó: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Leiam vocês bem forte aí. Irmãos, a Bíblia ensina duas coisas que parecem contrastes, mas elas não são contrastes, elas são harmônicas. Primeiro, Jesus disse, Marcos 16:15, indo por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O que Jesus disse aí foi que o nosso contato com pessoas que não são de Deus, com pessoas que não têm Deus, é um contato restritamente evangelístico, para pregar para elas o Evangelho. Não é para recebê-las na sua casa, não é para ir na casa delas, não é para ter relacionamento com o ímpio. Eu sei que isso é triste, quando esses tais ímpios são da própria casa, são da própria família. Aí é triste. O nosso contato com o mundo é para ser testemunhas de Jesus. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas. O nosso contato com os mundanos é para pregar o Evangelho para eles, e como resultado disso, a maioria deles vai nos odiar até de morte, até mortalmente. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, e ai daquele que se envergonhar de mim ou das minhas palavras no meio dessa geração perversa aí de seres humanos. Eu também me envergonharei dele no céu. Significa que essa pessoa no céu não vai entrar. Você teve vergonha de Jesus e teve vergonha da palavra? Quando tiver para entrar no céu, Jesus vai dizer assim: pai, esse aí não, pai, essa aí não, deixa eu entrar aqui não, porque lá na terra teve vergonha de mim e teve vergonha do meu Evangelho. Estou com vergonha dessa pessoa. Nosso contato com o mundo é para pregar o Evangelho para o mundo, para ser testemunhas de Cristo para o mundo. Devemos assim amar a todos os homens, porque Jesus mandou amar até os inimigos, amar a todos os homens e por amor aos homens orar em favor de todos eles e pregar para todos eles, testemunhando a Cristo para todos eles. Mas esse amor aí não é para sentar com eles, não é para estar na roda deles, não é para ter comunhão com eles, não é para ser amigo deles. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então nosso contato com o mundo é: vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas em contrapartida, a Bíblia nos ensina que nós temos que procurar não ter contato com ímpio nenhum. O homem de Deus é aquele do Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Amém?
Quando foi que Pedro negou Jesus? Aonde que ele estava? Sentado na roda das pessoas que estavam escarnecendo de Jesus, se esquentando na fogueirinha de São João com eles. Foi ali que ele negou Jesus. Sentado com escarnecedores, sentado com ímpios, ali se aquecendo na fogueira do mundo, no calor, nas chamas do mundo. Ali nega Jesus. Agora, se fosse somente dos ímpios que nós temos que fugir, Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que tem pessoas, que ele quer dizer que são falsos crentes, ou crentes que não são crentes de verdade, não são crentes sinceros, eles têm aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Aí Paulo disse: foge também destes, foge também, porque tem que fugir dos outros, foge também destes. E o apóstolo Paulo reafirma isso aqui, ó. Agora eu vos escrevo, ó, que não vos associeis, não tenha sociedade, não tenha contato, não tenha amizade com alguém que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, dizendo-se evangélico, ou muitas vezes até dizendo-se pastor, dizendo-se protestante, dizendo-se irmão em Cristo, mas for, diga, impuro. Paulo escreveu em grego. Sabe o que ele escreveu aqui? Ele não escreveu impuro em grego, não. Ele escreveu pornós. Uma palavra só, pornós, em grego, que em português nós conhecemos por pornografia, por pornógrafo. Irmãos que se dizem irmãos, se dizem crentes, mas são sexualmente promíscuos. Cometem imoralidade sexual. Não se junta com essa pessoa, mesmo que ela diga que é crente. Mesmo que ela diga que é crente. Esses são os impuros aqui. Mas a lista continua. Avarento. Se diz que é crente, mas ama dinheiro demais, ama dinheiro demais, ama dinheiro demais, ama riqueza demais. Está precisando de colírio diet porque o olho é gordo demais. Quer se enriquecer, essa fala dinheiro, 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 empresa, 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 carro, 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 mansão, 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 viagem, viagem, viagem. Ó, amados, Jesus diz: ninguém pode ter dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e está acabado. Gente avarenta, amantes idólatras do dinheiro, não são verdadeiros irmãos em Cristo. Por isso o terceiro é idólatra. Idólatra. Idolatrando time de futebol, idolatrando esportes, idolatrando músicas do mundo, idolatrando cantores do mundo, idolatrando um monte de coisa do mundo. Ídolo não é só imagem de escultura que tem na igreja católica, não. Tem muito tipo de ídolo. O dinheiro também é ídolo. Quando seus bens se tornam ídolos. Idólatra não é irmão para a gente estar junto dele. Maldizente. Gente que você vai conversar aí, só fala mal dos outros, só fala mal dos outros. Você viu fulano? Você viu ciclano? Gente maldizente. Que só fica na maledicência, falando mal das outras pessoas. Beberrão, hoje está cheio de crente manguaça, cheio de crente beberrão, e eles usam textos bíblicos, né? Jesus transformou água em vinho, então estava dizendo que pode beber. Crente manguaça, está lotado disso por aí.
Os bêbados não herdarão o reino dos céus, porque bebedice é obra da carne, está na lista das obras da carne de Gálatas capítulo 5, e Paulo colocou no final: os que praticarem essas coisas não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Ou roubador, que rouba até dos irmãos. Tudo bem pedir emprestado, e tudo bem emprestar, mas tudo ótimo pagar. Entendeu isso? Não é pecado pedir emprestado se precisa, e não é pecado emprestar se pode, sem juros, sem usura, como diz no Salmo 15. Não empresta seu dinheiro com usura, que é cobrando juros. Quem vai morar no céu? E quem recebeu emprestado tem o dever de pagar fielmente a quem o emprestou, porque senão é roubador. Com esse tal aí, ó, que é tudo isso daí que Paulo fala, última frase ali: nem ainda não sente na mesa para comer com essa pessoa em lugar nenhum. Não saia para comer com essa pessoa nunca. Não aceite convite para comer na casa dessa pessoa. Não chame essa pessoa para comer na sua casa. Não tenha associação com essa pessoa. Forte, não é? Diz para mim aí, forte ou não é? Eu acho forte. É forte ou não é? Mas é palavra de Deus ou não é? É palavra de Deus ou não é? Sabe por que tudo isso na palavra de Deus está? Porque Deus quer que eu seja santo. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você seja santa. Deus quer que nós sejamos santos. Deus quer que nós santifiquemos a nossa vida. Aí tem gente que vai falar assim, mas... aliás, falam de mim por aí na cidade, muita gente. O pastor Edivaldo prega um evangelho muito difícil. Não, eu não prego um evangelho muito difícil, eu só prego um evangelho. Difícil? A palavra de Deus diz isso, é com dificuldade que o justo é salvo. A salvação é pela porta estreita e pelo caminho apertado. E são muitos que conseguem? São poucos os que conseguem. Eu quero ser um dos poucos. E você? E você? São poucos. Salvação é para poucos. Deus é de tão bom gosto que Ele não salva todo mundo, Ele salva poucos. Deus tem um bom gosto tremendo. Jesus tem um bom gosto tremendo para amizade, para fazer amigos, sabia? Jesus tem um gosto tremendo para fazer amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Se você não faz o que eu mando, não vem para cá não, que você não é meu amigo, coisa nenhuma. Jesus é sincero. Jesus é a verdade. Glória a Deus. Esse é o evangelho radical de Jesus que nós começamos a ver aqui em Colossenses na quarta-feira. Essa é a radicalidade do evangelho. O evangelho é radical, porque a salvação é radical, a condenação também é radical. E olha só, quem é do mundo não é radical no mundo? Você não consegue tirar dele as coisas que ele gosta, porque ele está radicado, ele está apegado, ele é radical naquilo. Nós temos que ser radicais em Cristo. Quem vai para o céu é radical em Cristo. Aleluia. E é bom demais, viu? É bom demais ser radical em Cristo. Eu tenho 43 anos de radicalidade em Cristo. É maravilhoso.
Deus nos livra de muita coisa e de muita gente maligna. Tem muita gente maligna no mundo. Não tem só o maligno no mundo, tem muita gente maligna no mundo, e muitas vezes que se intrometem até no meio das igrejas, e às vezes chega até a ser pastor em igrejas. Mas o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. 2 pontos. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia.